Eu estou aqui, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. E hoje nós vamos falar sobre o projeto inicial de Deus, o projeto principal, família. Porque a igreja nada mais é do que a reunião de famílias, né? A sociedade é formada por famílias. E se tem uma instituição que tem sido brutalmente atacada pelo inferno desde que o mundo é mundo, é a família. Então nós precisamos de cuidar bem da nossa casa. Nós precisamos de, primeira coisa, entender que a família é obra de Deus. Muita gente fala, eu vou fazer a obra, e negligencia a família. Eu vou fazer a obra e negligencia os filhos, negligencia o casamento, negligencia o marido, negligencia a esposa. Isso é um engano. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Aleluia. Porque quando a gente cuida da família, a gente está cuidando da igreja. Se os pastores contarem para você, se você está com qualquer pastor e falar assim, pastor, qual que é o maior problema que vem bater no seu gabinete? Problema de família. Os maiores escândalos, os maiores problemas, as dores mais agudas, elas acontecem no seio familiar. E a família, na verdade, foi criada para ser um reduto de proteção, para a formação do ser humano, para a saúde emocional do ser humano, para ser um lugar de refrigério das batalhas diárias, da vida, do trabalho, enfim. Mas quantas vezes a família é um campo de batalha? Quantas vezes a nossa casa é um inferno? Mas não é esse o plano de Deus. Nunca foi. O plano de Deus é que a família seja um ambiente de aceitação mútua, encorajamento mútuo. E problemas existem, claro, mas os problemas existem e a gente vai superar os problemas. E é essa superação de problemas e escolher permanecer mesmo no período do inverno emocional é que Deus vai fortalecer a família. Então não existe família sem problema, família tudo bonitinho, todo mundo rindo assim, é só no Instagram ou em propaganda de margarina. Porque na real, família é um lugar de muitos desafios, né? Onde tem muitas pessoas, ou às vezes duas, com temperamentos diferentes, vontades diferentes, objetivos diferentes, e isso sempre entra em conflito. Mas se você consegue vencer os conflitos, a família é o lugar da nossa maior realização, das nossas maiores alegrias. E são eles que vão cuidar de você se você ficar doente. São eles que vão te acolher quando tudo estiver ruim. Mas o diabo tem trabalhado insistentemente para que a família se torne literalmente o inferno na terra. E as pessoas têm se divorciado de suas famílias, não apenas abandonado seus casamentos, mas abandonado filhos, abandonado pais, quando eles chegam na idade, né, mais avançada. E nunca foi esse o propósito de Deus. Então vamos voltar para o propósito de Deus. Amém. Porque tudo que nós colhemos hoje, enquanto sociedade, nada mais é do que termos dado as costas, como raça humana, aos preceitos, aos princípios, aos mandamentos de Deus. Então, eu costumo dizer uma coisa, quem quebra princípios, quebra a cara. Então vamos voltar para os princípios. Vamos olhar novamente para o plano original, para o plano de Deus para a família. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Em 1 Pedro, capítulo 3. E é tão interessante que muitas pessoas mal informadas ou com uma exegese equivocada, elas acreditam que o que o apóstolo Pedro está falando aqui é que as mulheres não podem frisar cabelos e nem terem adornos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a prioridade não é essa. Ele está dizendo que a beleza de nós mulheres, a nossa preocupação não tem que estar tão ligado ao exterior e nos esquecermos do nosso interior. E ele está falando que a nossa prioridade deve ser ter um coração dócil. E está falando para os maridos que eles devem cuidar das mulheres, e algumas mulheres não gostam dessa parte, que fala assim, como parte mais frágil, né? E a gente pensa isso porque, por exemplo,
Se dependesse do homem para dar a luz, né, gente? A raça humana já tinha sido extinta. Porque o meu marido, por exemplo, ele é um homem forte, destemido. Se tem um barulho lá no quintal, é ele que vai olhar, não sou eu que vou olhar. É ele que toma iniciativa. É ele que entra no lugar escuro primeiro. É ele que me protege. É ele que me põe no canto no avião, no canto na calçada. Ele me protege. Mas quando ele fica gripado, É assim mesmo. tudo muda. Né? Tudo muda. Ai, Helena, eu vou morrer. Né? Por outro lado, a gente tem filhos. E depois tem outro. Tem o primeiro, depois tem o segundo. Quer dizer, eu tive 4 filhos de parto normal. Então, quer dizer, não sou fraca, não. Mas quando aparece uma barata, ou, no meu caso específico, uma lagartixa, a coisa já não é tão... Eu já não sou tão valente, né? Mas eu acredito que o apóstolo Pedro está colocando aqui a questão da fragilidade emocional. Tem aquela piada infame, né? Que diz que uma mulher chegou para um homem e disse para ele assim: você é um banana, você não faz nada. Eu trabalho sozinho nessa casa, você não tem iniciativa, você é um fraco. E ele calado, olhando para ela. E ela começou a desferir todo tipo de xingamento, diminuindo quem ele era, desrespeitando o cara. E ele calado, olhando para ela. Ela xingou tudo que ela tinha no seu repertório de maus tratos. E ele calado, olhando para ela. Você não vai dizer nada, você não é homem nem para dizer nada. E ele olhou para ela e disse: gorda. Adivinha quem venceu a discussão? Uma única palavra que pode ser o nosso calcanhar de Aquiles, né? Para umas ele chama de gorda, para outras ele chama de magrela, girafa, eu não sei. Mas tem uma coisa que se você, mulher, ouvir do seu marido, o tempo fecha. Não adianta nada que ele fala depois para pedir desculpa. Nunca mais vai ter que entrar o Espírito Santo para fazer uma obra no seu coração. Porque dependendo do que ele te falar, uma única palavra, se ele atingir você naquela área que você é frágil, meu Deus. Não é assim? Nós somos mais frágeis, nós somos fortes em uma série de aspectos. Mas emocionalmente nós somos muito vulneráveis. E às vezes uma única palavra, seja do marido, seja do pastor, seja da amiga, seja da mãe, da professora, a gente carrega ela como um peso às vezes, por muito tempo. Então, Pedro está aqui exortando para que nós mulheres, a gente guarde a maneira como a gente procede. Se por acaso a gente for casado com um homem que ainda não crê, que ele seja ganho, não pelo nosso muito falar, porque nós mulheres falamos muito, mas pelo nosso santo procedimento. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. E nós mulheres somos muito ligadas no exterior. Nós gostamos de arrumar o cabelo, a gente investe tempo e dinheiro em roupa, sapato e cabelo. Mas não investe nem tempo, nem dinheiro na leitura da palavra, na consagração aos pés do Senhor, na dedicação. Por exemplo, se fala assim, vamos fazer um bazar, lota a igreja de mulher. Vai ter bolsa da Michael Kors, vai ter bolsa da Louis Vuitton, vai ter sapatos. Ah, mas... ó. Agora fala, vem para a reunião de oração. É isso que Pedro está falando. Cuida do interior, cuida do seu lado espiritual. Porque no dia da tribulação, você pode estar em cima de um salto com uma Louis Vuitton, querida. Não é isso que vai te sustentar. Não adianta você estar com a sua casa toda bem decorada se o seu casamento está em ruínas. Não adianta você tirar fotos lindas no Instagram do seu casamento perfeito. Sabe, recentemente teve aquele crime horrível no Brasil, que o cara julgou a mulher a advogada, né, da janela e tal. Vai ver o Instagram dos dois. Parecia um casal perfeito. E nós somos a era das aparências. A gente quer parecer bem casado. Sabe, eu amo fazer declarações de amor pro João no Instagram. Dia de aniversário, dia dos namorados, dia do nosso aniversário de casamento. Sabe? Mas eu cuido mais de fazer declarações para ele no secreto, quando só ele escuta. Não adianta você parecer bem casado. Você tem que ser bem casado.